possível imaginar que uma hora isso vai dar um problema mais sério, que a gente vai ter um judiciário quase que travado, 18 milhões de processos, e não vê uma curva descendente, muito pelo contrário, ascendente. Como é que a gente pode sair dessa situação que parece uma armadilha? Não só para o judiciário, mas para a população. A gente espera que isso nunca aconteça, mas da forma com que as coisas estão caminhando, o risco disso acontecer, infelizmente, ele aumenta a cada dia. Então é preciso, e é bom que a população tenha noção disso, porque não depende só do judiciário. O judiciário faz as reivindicações, mas a população escolhe os governantes pelo processo democrático do voto. E é preciso que se tenha essa consciência. Falam-se que a justiça é lenta. É lenta, sim, mas envolve uma série de fatores, como as próprias leis, que não é o judiciário que faz, eles apenas as aplicam, e a questão de se olhar com mais atenção, principalmente para a questão estrutural do judiciário. Doutores, eu vou pedir licença para os senhores. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade cobrindo o encontro de coordenadores da PAMARS, momento em que os magistrados se reúnem para discutir as diretrizes a serem tomadas pelo Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Estamos aqui com representantes do interior de São Paulo, bem do interior, né, doutora Cites? Nossa querida Araçatuba, e uma cidade muito grande aqui ao lado de São Paulo, São Caetano do Sul. Doutores, no bloco anterior a gente abordou uma questão que eu reputo crucial para a gente entender um pouco do judiciário. O que qual o papel do juiz, do judiciário e principalmente quais são os limites, não só os orçamentários, mas os que foram erigidos até pela própria Constituição. Nós temos um novo player, né, nessa toda a dinâmica da justiça, que é o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Um órgão visto por muitos como a verdadeira salvação do judiciário, por outros com críticas até tenazes, e que pela grande maioria enxerga, olha, é importante ter um órgão de planejamento estratégico, que bom que é a gente discutir com esse órgão. Queria saber dos senhores, juízes de primeiro grau, como é que os senhores analisam esse novo protagonista no mundo jurídico? Primeiro começar com o senhor, doutor Dagoberto. Bom, eu penso que atualmente está havendo um desvirtuamento da função do CNJ, porque não é possível se interferir diretamente na administração dos tribunais, na questão seja administrativa, seja correcional. Para isso, os tribunais são dotados dos mecanismos próprios que sempre funcionaram muito bem. O CNJ ele tem, a partir do momento que foi criado, para dar uma aceleração, reorganizar melhor a questão administrativa, unificar os sistemas dos estados. Então, para isso, eu penso que o CNJ é útil e deve-se. Hoje existe um desvirtuamento, até mesmo por parte de integrantes do próprio judiciário, que ao invés de recorrer aos órgãos superiores dos seus tribunais, seja por pedidos administrativos ou mesmo recursos, eles vão direto ao CNJ e inverte-se a ordem das coisas. E eu penso que isso seja maléfico para a ordem jurídica e não sou muito favorável. Doutor, transportando para o nosso telespectador, que às vezes tem muita dificuldade em compreender o que o doutor Dagoberto falou com muita propriedade, a questão do encaminhamento da questão. Seria mais ou menos como numa casa, o filho, ao invés de recorrer ao pai e à mãe, vai procurar ajuda do avô, da avó, para resolver uma questão interna. O CNJ seria um aconselhador de fora que não vive aquela realidade dura, né, do juiz, que tem uma enorme dificuldade em vencer aqueles processos. Como é que, se ele não consegue nem vencer, como é que ele vai planejar, né? Ele poderia ajudar nesse sentido, mas, de outro lado, ele está exercendo um papel, às vezes, de pai, de mãe,
bagunça um pouco a estrutura familiar? Eu vou até mais longe, Luciano. Às vezes procurar alguém, um vizinho, o pai de um amiguinho que ele tem como exemplo, né? Acho que o trabalho do CNJ na concepção da Constituição, além de fiscalizar, é um órgão de planejamento, de apuração da realidade nacional. A gente sabe que existem realidades como a de São Paulo e outras como de tribunais que dispõem de número reduzido de juízes, de outros caracteres de demanda processual, né? Então a gente não pode nivelar, como tem sido feito, tudo de uma forma só. São Paulo tem que ter uma diferenciação em razão do número elevado de processos, de problemas econômicos, sociais que tem, que são característicos de São Paulo, né? Agora, esses desvios éticos, funcionais, têm que ser apurados, mas cada tribunal do país tem a sua própria corregedoria e tem seu corpo de juiz para apurar esse fato. Pegando o mote até do Dr. Dagoberto, se a corregedoria não agisse, aí sim o CNJ poderia trabalhar para corrigir esse desvio da corregedoria, mas não suprimir esse grau que parece ser importante. O corregedor, às vezes, ele está mais próximo daquela realidade, ele conhece mais os fatos. Ficar caracterizado uma omissão, assim, algum fato dessa natureza, né, que demonstrasse que o tribunal, a que corresponde o juiz ou mesmo o desembargador, estivesse inerte naquela situação. Aí sim, o CNJ poderia ou avocar o processo ou instaurar o procedimento diretamente lá. Agora, a interferência geral, restrita, assim, não me parece muito adequada. Até porque é um órgão que verifica as realidades distintas em cada cidade, em cada comarca. E isso não pode ser a regra para o Brasil inteiro. Tomar uma decisão em caráter normativo, desde o Rio Grande do Sul até o Acre, não me parece muito correto. Tem que ser respeitada a autonomia em razão do Pacto Federativo para cada tribunal. Questões gerais, referente ao cidadão, assim, aí sim tomar para um aspecto para o país todo. E às vezes, doutor, até pegando a área do senhor, doutor Alcides, aqui em São Paulo a Corregedoria fez um trabalho belíssimo, que foi o reconhecimento de paternidade. Que conseguiu fazer um mutirão e o reconhecimento voluntário. Abriu-se oportunidade para os pais reconhecerem aqueles filhos e isso poderia sim ser transportado para outros estados. A gente não observa... O projeto da paternidade responsável. Né? Não se observa uma atuação mais enfática nessas ações pontuais. Vamos pegar um outro exemplo de outro estado que deu certo, tentar trazer para cá, adaptar a realidade. Exatamente. Você acha que o CNJ poderia atuar mais nesse sentido? Agora a gente está tendo novamente o projeto da paternidade responsável, que está começando agora, né? A gente já encaminhou ofício para a escola pública para informar o nome dos alunos que estão matriculados nesse ano e que não tem o registro do pai na certidão de nascimento. A gente está aguardando a resposta do ofício ali para a nossa região, né, em Araçatuba, e dá andamento ao procedimento agora, final de novembro, até o Natal, para regularizar essa situação. E o resultado tem sido muito bom, né? Tem sido muito positivo, viu? A situação é que parte da mãe da criança informar os dados do pai, endereço e tal, para que a gente marque a audiência de tentativa de reconhecimento, né? Como nessa situação é a primeira oportunidade que eu estou participando, eu creio que o índice de sucesso é muito grande. Normalmente o pai que comparece, que fornece o endereço lá para a audiência, o reconhecimento é 80%, 90% dos casos. Isso elimina várias etapas de litígio. Acho que essas saídas, né, doutor Dagoberto? Sem dúvida. Mediação, essas saídas extrajudiciais, mas dentro do próprio processo, a gente pega mediação, conciliação, tentar diminuir o índice de litigiosidade. As partes saem ambas satisfeitas, às vezes perder um pouquinho daqui, ou outra perder um pouquinho dali, mas todo mundo sai com uma velocidade maior e, de outro lado, também diminui o acervo de processos. Né? E a simplicidade e a rapidez com que isso se resolve, né? E, sem dúvida, serve também de uma maior aproximação do judiciário, da população, e numa questão que, infelizmente, nós temos nesse Brasil afora, que é essa questão da paternidade não reconhecida. Tínhamos até tempos atrás do problema de falta de registro, a partir da gratuidade desse ato,